Doutor Flávio, bom dia, doutor. Obrigado pela sua presença aqui com a gente. Pode chegar um pouquinho mais para cá, doutor? Aí, tá bom, ótimo. Que daí a gente, olhando lá como referência, se o senhor olhar no monitor, vou te passar o bizu, porque o senhor vai voltar aqui várias vezes. Bizu era um termo que a gente usava no Exército. Deixa eu dar um passinho para cá. Esses dois pilares aqui, ó, tá vendo ali? É ali que a gente deve se posicionar mais ou menos. Então, a hora que o senhor veja, o senhor mesmo já se enquadra ali e fecha. Doutor Flávio, bom dia. Estou aqui dando uma quebrada no clima, porque tá tenso, viu? Sim, sim. Bom dia, telespectadores da TV Tarobá. Bom dia, Diogão. Um prazer poder estar aqui nesse momento difícil, como é esse enfrentamento. A gente estava, na verdade, enfrentando essa pandemia do coronavírus e nós estamos vivendo a maior epidemia de dengue de todos os tempos, né? E tudo isso ao mesmo tempo. Então, realmente não é fácil. Se a gente pegar pela história da pandemia de 1918, do H1N1, que não era o coronavírus, mas era um primo, uma doença respiratória também, esse mesmo drama aconteceu, foi enfrentado por aquela geração. Houve uma crise que depois percorreu os anos seguintes. Então, assim, a nossa geração está vivendo esse desafio e são cordas que puxam de vários pontos e a gente precisa ajustar isso. A crise de quando que o senhor falou? De 1918. 1918 não foi H1N1, foi H1N1. Não, teve várias. Né? Foi a gripe espanhola. Foi conhecida como gripe espanhola. Mas a termologia? É a influenza H1N1. É um primo do coronavírus, mas fez a mesma coisa. O estrago foi enorme. Do H1N1 mais recente agora. Isso. Também. E ele de tempos em tempos vai retornando. Dessa magnitude, a última foi a da gripe espanhola, que coincidiu com o finalzinho da Primeira Guerra Mundial e trouxe uma catástrofe mundial, assim, vitimou de 50 a 100 milhões de pessoas no mundo todo. Só que era um outro mundo, né? Outro mundo, com outros métodos de prevenção e tudo mais. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, a gente vai ter que usar para superar esse momento. Muito bem, doutor, vamos lá. Eu trouxe o senhor hoje aqui porque eu quero muita franqueza, muita transparência. Não é porque eu estou falando uma coisa que o senhor vai deixar de falar o que o senhor deve falar, como, antes de tudo, médico que fez o juramento e também como membro integrante da 17ª Regional de Saúde, tem aí uma responsabilidade gigantesca. Em relação aos números que nós temos hoje, de leitos ocupados, vamos ver, situação dos casos em Londrina. Nós temos 13 casos em Londrina de óbito. Nós temos 3 pessoas em Londrina na UTI. Nós temos 5 pessoas em Londrina na enfermaria. Nós temos 10 pessoas em isolamento domiciliar. E temos 68 pessoas que foram curadas. Então, do total, Larissa, você está com o calculador aí? 99 foi confirmado, é isso? São 99 casos confirmados. Tá bom, 99 casos confirmados. O que eu quero saber, aqui a gente não vai conseguir ter esse dado. Sabe por quê? Porque a gente precisaria pegar o histórico de pessoas que foram para a UTI. Se a gente pegar os casos de agora, de todos os 68, dos 99 casos confirmados, eu queria saber quantos que foram para a UTI, para a gente ter o quê? Uma porcentagem de casos que evoluem para um quadro grave aqui na nossa região, que pode variar, né? UTI adulto, 61, não era isso aí. Mas... Não, tudo bem, eu sei que não tem dados da região, mas volta lá para o gráfico anterior.68 fazer a leitura de gráfico aqui. Se puder voltar para o gráfico anterior, para o primeiro gráfico, por gentileza. Isso. 68 casos agora, né? São 68 casos agora, isso? Não vai ser 68. Agora nós vamos ter 10 casos em isolamento domiciliar, com mais 5, 15, 18. 18 casos. Então, a cada 18 casos, 3 estão na UTI. Minha pergunta seria, quantos por cento isso representa dos casos que estão na UTI? Eu sei que o doutor tem uma média já, que foi calculado no Brasil, porque também a gente não sabe quantas pessoas estão com o corona, porque nem todos têm o teste, foram feitos os testes. Então também não dá. Olha como é complexo. Sim. Não adianta pegar números aleatórios e criar teorias da conspiração, porque não dá certo. A gente não sabe quantas pessoas estão contaminadas. Mas existe uma estimativa do quê? De quantas pessoas que evoluem para estado grave, doutor? 20%, a gente tem 80% que tem a forma leve ou leve moderada. 80% leve. Isso. 20%? 20% vão ter a forma mais grave da doença e de 5% a 10% vão precisar de leito de UTI. Isso do montante de casos
que forem confirmados, conforme a gente vai trabalhando esse número. E aí, assim, Diogo, vou colocar o porquê dessa dificuldade. A gente tem aqueles locais em que a doença não chegou, a vida mais ou menos está retornando à normalidade com uma certa tranquilidade. Aqui no Brasil, a gente tem poucos lugares que estão nessa situação. Por outro lado, a gente tem aqueles em que a situação já passou do limite da organização, que aí nós estamos falando de Manaus, São Paulo, sim, capital e tudo mais. Nós estamos naquele meio termo em que a vida precisa retornar à normalidade e a gente tem a doença ainda entre nós. E as medidas as cautelas precisam ser criadas e para que isso aconteça de forma segura. É isso que você está discutindo, é isso que você está colocando, e nós precisamos ter transparência para lidar com isso mesmo, e lidar com a nossa realidade. Se a nossa realidade permite, precisaria haver o diálogo democrático entre todos os poderes e discutir isso de forma factível. Doutor, mas pelos números aqui, vamos colocar que Londrina não é só Londrina. Londrina, em saúde pública, são 21 municípios, quando se trata de coronavírus. Porque é referência. Todos vão vir para cá em estado grave, correto, doutor? Sim. Estado grave, todos virão para cá. O restante pode ser que se resolva por lá, ou venha para cá e retorne para se resolver por lá. Isso pode acontecer mesmo. Tá, o primeiro atendimento, diagnosticado, retorna domiciliar ou enfermaria no hospital de média complexidade no próprio município de origem. Sim. Mas os casos de extrema gravidade, padronizou-se o HU, isso? Isso, para a nossa região. O que o senhor me fala de casos confirmados, de casos em andamento agora de tratamento versus leitos de UTI que nós temos à disposição na nossa cidade? Qual é a leitura e quais são esses números? O senhor tem esses números? O raio-x, na verdade, não é muito diferente, porque Londrina ele é o carro-chefe da nossa região. A grande maioria dos casos, se a gente for colocar o restante dos municípios, alguns nem tiveram caso confirmado. A gente teve óbito em 1º de maio, então, e aí a gente chegaria ao montante de 150 casos. Realmente, se esse for o raio-x, e o que é oficialmente, a gente não tem... Exatamente, a gente tem que discutir, na verdade, a gente tem que ser colocado os termos, por exemplo, se é o banco e é a lotérica que está... Por que isso está acontecendo? Quais são as regras que a gente tem que fazer para modelagem? Isso não tem... os mortos até agora, nenhuma morte está relacionada à abertura do comércio. Sim, a gente ainda, na verdade, a gente precisaria esperar até o final da semana que vem para poder fazer uma avaliação, exatamente. Para fazer uma leitura. Porque... Agora, tecnicamente falando, agora assim, colocar por um outro lado, assim, do ponto de vista médico, para fazer um contraponto. Curitiba teve 16 óbitos, com 414 casos. Londrina tem 13. Assim, a gente proporcional à população, a gente está acima. Sim, pode ser que a gente tenha uma quantidade de subnotificações que é natural do começo do processo. Tá, mas doutor, que faltou o exame, mas mesmo assim... Tá, mas essas mortes que nós tivemos não ocorreram por falta de vagas em UTI. Entendam, senhores. Uma coisa é morrer porque o camarada precisa do respirador e o respirador não está lá. Outra coisa é morrer porque não adianta. Foi colocado respirador, foi colocado catéter, depois respirador e foi colocado tudo e mesmo assim ele faleceu. Então não é porque o comércio está aberto ou fechado, não é porque o poder público não conseguiu atender essa pessoa que ela morreu. É porque a resistência dela é baixa, imunidade é baixa, tem outras comorbidades e tudo mais. Então até agora nada do que aconteceu de morte é por falta de estrutura. O que a gente tem que fazer é projeção de números. Olha, tantas pessoas infectadas, se elas evoluírem para estado gravíssimo, porque daí a hora que começar a morrer por falta de respirador, isso a gente não pode deixar nem chegar perto. Né, doutor? Porque daí... Então, tem certos parâmetros que... Qual é o grande risco? É você, assumindo essa questão do trânsito, da capilaridade das pessoas, você ter um trânsito maior de pessoas daqui para fora do estado ou para locais onde a doença está mais forte, a gente ter uma aceleração desse processo. Mas isso, se for possível diálogo democrático entre todas as partes... transparência, exatamente. Você consegue estabelecer os parâmetros, de repente, semanais para fazer esse acompanhamento. Diários. Exatamente. Doutor, é diário. O município está fazendo isso diariamente. Está divulgando esses gráficos, esses casos diariamente. Você estipula um gatilho e fala, a hora que bater nesse gatilho, que é o número de casos, independente de grave, médio, domiciliar, enfermaria, UTI,
A hora que bater nesse gatilho, jogando na proporção de 5%, então vamos jogar 15% para ter uma margem de segurança. Pega e fecha e recolhe todo mundo. Um dos gargalos era o exame agora não é o principal gargalo, né? A gente tem, Londrina vai ter um polo, inclusive, para fazer uma quantidade muito maior de exame do que a gente tinha no início. Agora, a questão, de repente, é colocar regras, agir onde está o problema, por exemplo, na questão da abertura, onde está a aglomeração, e trabalhar com a conscientização das pessoas em relação à questão do autocuidado e do cuidado ao próximo. Talvez esse é o grande desafio da nossa geração nesse momento, é manter o funcionamento da normalidade dentro do convívio com o perigo entre nós. Eu vou trazer um economista aqui. Eu queria fazer essa pergunta para o doutor, mas é uma pergunta que eu tenho que fazer para o economista. Larissa, vamos trazer o doutor Rambalducci, como que é mesmo? Como que se pronuncia o nome dele? O Marcos, doutor Marcos, mas e o sobrenome? Rambalducci. Fala rapidinho, que daí não dá para perceber se falou errado, né? Doutor Rambalducci? Entendi. Ele é quase funcionário da TV, tanto que ele veio dar entrevista aqui, ele e o Fernando Moraes da Silva. Porque eu quero saber agora o impacto do fechamento no comércio. Porque o juiz daqui, se não me engano foi o doutor Marcos, o juiz daqui não deixou fechar o comércio. Lá em Curitiba, onde a realidade é outra, a desembargadora mandou fechar o comércio e argumentou que o município não podia ter fechado e mandou fechar o comércio. É uma coisa maravilhosa. Mas, enfim, eu quero saber o impacto disso no dinheiro público e quero saber o impacto disso, não agora, no tratamento dos doentes no futuro, nas cirurgias eletivas, na manutenção dos leitos de UTI, daqui 4, 5, 6 meses, se o Estado, se a União vai ter dinheiro para bancar isso daí. Porque o rombo econômico que está sendo gerado aqui vai refletir no poder público, já está refletindo no poder público. Em Londrina, pelo menos 4, 5% do PIB já caiu. Você imagina isso no Brasil. Doutor, começa a ficar preocupante também. Porque se não tiver dinheiro para tratar a pessoa que está com coronavírus, também não adianta nada. Exatamente, essa foi a discussão, por exemplo, há um século atrás, em relação a essa questão. Houve algumas precipitações, agora a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente pode acompanhar isso diariamente. Antigamente, até o acompanhamento epidemiológico, ele tinha um atraso enorme por conta das dificuldades. Hoje a gente tem sistemas de informação, a gente tem que usar isso ao nosso favor e trabalhar com a realidade. Se essa é a realidade que está posta, são os números oficiais, a gente consegue fazer batimento, auditoria dentro dos hospitais. A gente tem que trabalhar com a realidade, se criar mecanismos para que isso seja colocado em prática e colocar parâmetros para você dizer, olha, agora é hora de... Gatilho. Exatamente. Aciona o gatilho, manda fechar. Senão a gente vai acabar sendo vítima do nosso sucesso. No seguinte sentido, a gente estabeleceu o isolamento e aí ele foi bem sucedido. E aí a gente acaba... Eu encerrava a entrevista agora com essa frase, sendo vítima do próprio sucesso. Que frase maravilhosa para ser dita nesse momento. Nós podemos ser vítimas do próprio sucesso. Exatamente. Doutor, para mim, carimbou essa frase aí agora. Porque não é o Diogo Canela Seca que está falando aqui, é um médico epidemiologista da 17ª Regional de Saúde. Nós podemos ser vítimas do próprio sucesso. Absoluto sucesso das autoridades de saúde até agora, doutor. Parabéns pelo raciocínio. Doutor, pois não. Conclua. Agora eu só coloco, e isso é um desafio que a gente não tem em outro lugar do mundo, um desenho disso pronto. Você fala assim, vamos pegar um modelo, a gente não tem. Esse é um desafio da nossa geração aqui, das autoridades daqui, dos técnicos daqui, em tentar traçar isso. E aí, como você falou, a transparência e a democracia na diversidade da discussão talvez seja o caminho para a gente encontrar essa saída. Porque, realmente, senão a gente vai acabar morrendo afogado, fora da água, podendo respirar e tendo medo de fazer. E a gente tem que trabalhar com a realidade. Se a gente tem confiança nesses dados, a gente está fazendo auditoria dentro dos hospitais, a gente está acompanhando o que acontece na rua. E vocês estão fazendo isso, a 17ª? Sim, a gente está fazendo. Porque não é só município, é a regional, é o estado do Paraná ali. Tanto que os outros municípios em que houve casos pontuais, houve ação de bloqueio com isolamento, e ele está se mantendo. Agora, a questão que se coloca, o desafio que se coloca é até que ponto, por exemplo, nessas outras economias que são menores, que têm uma capacidade de sustentação muito menor que Londrina, até que ponto você vai manter
sendo que os casos não estão acontecendo? Essa é a pergunta que mais eu estou ouvindo conforme eu vou andando nos municípios, é exatamente isso. Agora, a gente tem que voltar, a gente tem algumas reservas a gente tem que colocar. Por exemplo, crianças e a escola é um tema dramático e que, realmente, se a gente flexibilizar muito... Não, ali o prefeito já falou, não ia abrir. Exatamente. Ano letivo perdido. Ele não quis dizer isso, mas ele já deixou claro, ano letivo acabou, não vai voltar. O Trump já derrubou lá nos Estados Unidos. Exatamente, porque esse é um ponto, é um nó crítico. Agora, outras questões que a gente pode colocar, a tecnologia, as barreiras, para impedir, se a gente está vendo que daqui até o final da semana a realidade se mantiver, isso vai ter que ser colocado e vai ter que ser discutido. Eu acho que, eu acredito que se a gente não tiver a capacidade democrática de sentar todos os pontos e conversar com transparência, se a gente for depender inclusive de uma pessoa só decidir isso, como você colocou num contexto, aí acaba ficando dramático e a gente vai acabar voltando a certas experiências do século passado que não tiveram bom sucesso. 3 casos em UTI. 3 casos em UTI. É a falta de estrutura do poder público na saúde que está motivando o fechamento do comércio, o desemprego em massa, a quebrança geral das empresas. Com 3 casos em UTI, diante de mais de 200 leitos disponíveis hoje em Londrina? Não é, né? Não é, né? Ah, mas não é. Das 43 pessoas que passaram por internamento até domingo, esse número é bom, Larissa, muito bem, 43 pessoas que passaram por internamento, fora os domiciliares, né? Que foram para o hospital, 18 foram para a UTI, 25 enfermaria, 51 atendimentos domiciliares. Então, é o seguinte, estipula-se, pega esses dados, joga numa proporção, joga para os casos de internamento, que pelo jeito é o gatilho, e daí sim você dispara quando atingir a proporção. E você tem uma margem, lógico, joga antes, e você tem então uma razão científica para você fechar o comércio, para você gerar todos esses desempregos e quebradeira. Fora isso daqui, fechar o comércio por causa de uma interpretação de um decreto do presidente com o prefeito, de um poder disso ou daquilo, diante de uma decisão do STF que já deu autonomia para os municípios e estados, me desculpa, posso estar errado, se eu tiver, me perdoe, mas é muito leviano. É muito leviano. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Muito bom dia, um prazer. Fico à disposição para enfrentar esse momento, discutir, debater e colocar que o termo, hoje, do ponto de vista técnico, é vigilância. Né? Vamos continuar, gente. Exatamente. E aí discutir a realidade de como se fazer cada passo. E aí eu acho que, democraticamente, do meu ponto de vista, é a melhor saída para se trabalhar, ouvindo todos os lados e colocando na mesa o que é possível. Muito bem. Um bom dia. Bom dia.